Mas, pô, quem não pagava nada, no mês seguinte começa a pagar 3, 4 mil de imposto, a gente sabe o quanto isso influencia o fluxo de caixa das pessoas. O pessoal não vai voltar atrás, a fiscalização vai aumentar e, como você disse, a gente tem que buscar trabalhar com tudo isso a nosso favor, né? Caso você não emita uma nota pelo valor cheio e tribute o valor cheio, você está sujeito a uma penalidade do fisco, porque o fisco é a tua receita bruta é aquilo que veio. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta, temporada 2025, a DC Talk, empreendedorismo na ponta da língua. Eu sei que vocês estavam com saudades, mandaram mensagem, se candidataram para vir no podcast e por isso, por vocês, a gente voltou. Como vocês sabem, meu nome é Júnior, faço parte do time da ADC Tech e hoje eu estou aqui muito feliz e sempre em ótima companhia. E hoje a gente vai falar sobre um tema super bacana que tomou aí a cabeça de muitas pessoas que trabalham na área da saúde, é o Receita Saúde. E eu tô aqui com uma pessoa especialista, já gravou alguns vídeos no YouTube e vai bater esse papo aqui com a gente. Ele também é meu sócio, meu irmão, Thiago Françoso. Isso aí. Fala galera, tudo bom? E aí, Juninho? E aí, Thiagão? Sempre empolgado esse cara, né? Cara, sensacional, eu vou te falar. Estamos aqui, gravando. De volta. Cansado do trabalho, pessoa empolgada. E foi só um mês. Só um mês, nem parece, né? Nem parece. Mas é isso aí, galera. Muito bom estar de volta. Voltando aí em 2025, gravando alguns episódios do nosso ADC Talk, empreendedorismo na ponta da língua. 2025 começou com tudo, né? Começou com muitas novidades, principalmente para quem trabalha aí como liberal, como pessoa física na área da saúde, uma novidade. Para as outras áreas, uma confusão tremenda com relação a monitoramento do Pix e tudo mais, e blá, blá, blá. Você fez uma live disso, inclusive, né? Pois é, então, se vocês não assistiram ainda, acho que deve estar salvo. Ah, vai estar salvo. Tá no nosso canal no YouTube, é só ir lá. Então, cara, acho que 2025 começou com bastante coisa legal pra gente falar, porque querendo ou não, fez com que os brasileiros olhassem um pouco pro tributário, né? Começassem a entender um pouquinho como funciona essa questão de monitoramento da receita, quando elas, de repente, pode ser pega pelo fisco, pelo leão, em cima dos seus rendimentos, como controlar isso, enfim. Apesar, acho que de todo o bafafá, daquilo que é ou não fake news, eu acho que trouxe uma preocupação importante para a galera, que é buscar orientação, buscar organizar suas finanças, buscar organizar a parte tributária para não sofrer depois, né? Então, acho que não teria momento mais oportuno para a gente voltar com o nosso podcast do que esse, né? Isso. Trazendo mais assuntos sobre empreendedorismo. E hoje, como você falou, né? Eu acho que dentre esses temas aí, acho que é muito legal o que vai falar aqui hoje, que é voltado muito para você, na realidade, profissional da área da saúde, que trabalha principalmente como pessoa física, que surge uma obrigação nova para vocês, que é o Receita Saúde, né? É isso aí. O governo começou o ano querendo abrir a torneira da fiscalização, né? Tipo, muitas coisas que já existiam, eles estão profissionalizando um pouquinho mais, né? Além do Pix, todo aquele bafafá com o Pix, que voltou. Agora tem essa obrigação aí pro pessoal da saúde, que é o Receita Saúde. E o que é o Receita Saúde? Vamos lá. O legal... Cãibra. O quê? Tá me dando cãibra. Corta essa parte. Não, deixa aí. O que é legal, na realidade, com relação a essa obrigação nova, né, do Receita Saúde, que a gente fala que ela é muito voltada para o profissional, pessoa física da área da saúde, o que é realmente, mas também é algo que vai trazer um pouco mais de segurança e tranquilidade para você que toma esse tipo de serviço e utiliza isso depois para abatimento do seu imposto de renda, né? Certo. Porque, querendo ou não, a gente sabe que hoje grande parte de fiscalização da receita, quando a gente fala em imposto de renda da pessoa física, de malha fiscal, é quando você vai lá e informa valores de dedução da sua base de cálculo do imposto de renda. E grande parte dessas deduções vem de gastos que você tem durante o ano aí com recibos de dentista, médico, psicólogo, enfim, com despesas que você tem com a área da saúde. E muitas vezes quem declara isso depois é chamado para comprovar essas despesas, né? Então fica naquela confusão, né? Pô, eu já paguei, declarei, estou aqui, ainda tem que ir lá demonstrar e a Receita observar, verificar se é verdadeiro ou não, tal, para que você realmente consiga utilizar isso. Então, veio como uma obrigação para os profissionais da área da saúde a emissão desse Receita Saúde, mas ao mesmo tempo trazendo essa segurança para a pessoa física que contrata esse serviço e utiliza como dedução do seu imposto de renda, né? Entendi. Então, o que é o Receita Saúde?
O que é o O que é a Receita Saúde? Receita Saúde nada mais é, na realidade, do que agora um recibo eletrônico que o profissional da área da saúde, o médico, o dentista, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, enfim, eles precisam emitir para os seus pacientes. Até então, quando a gente vai para o dentista, quando a gente passava num médico ali, não pela clínica, mas um médico pessoa física ou no terapeuta ocupacional, enfim, quando a gente solicitava recibo, ou quando eles davam por mera liberalidade o recibo, né, daquilo que você pagou para eles, era feito recibo normal, manual, ali onde informava o valor pago, tinha, né, o número do registro dele, o valor e acabou. E aquilo que você usa para jogar na sua declaração, para batimento, e o que eles usavam para declarar. Certo. Mas existia muito essa problemática depois, né? Então, o que a Receita fez? Criou o Receita Saúde. Então, se extinguiu, morreu, não existe mais, não pode mais utilizar esse recibo manual em papel e passou a ser um recibo agora eletrônico. Então o fisco formalizou a forma de fazer, mudou a forma de fazer, né? Porque a obrigação de emitir o recibo ela já existia, igual você falou, alguns emitiam, outros não, alguns acabam fazendo algum acordo econômico com recibo, sem recibo, que a gente sabe que existe isso, né? Que existe normal. Isso. E é bem isso que você falou, né? Quando a gente vai fazer imposto de renda, a gente percebe muito isso, muita malha fina por conta dessa parte de recibos, né? Mesmo estando tudo certinho na parte de quem está enviando a declaração, normalmente as pessoas caem na malha fina por falta da outra parte, né? Da contrapartida dessas informações que a pessoa está declarando, né? Exatamente. Então, hoje surgiu essa obrigação justamente para isso, né? Uma que é essa questão de facilitar para aqueles que utilizam como dedução e outra, claro, para que a Receita monitore e fiscalize também os rendimentos desses prestadores de serviço da área da saúde, para verificar se tudo isso está sendo realmente declarado e se o imposto de renda está sendo recolhido efetivamente sobre aquilo que ele recebeu, né? Então, hoje ela tem um controle muito maior, uma forma de poder cruzar as informações muito mais robusta, né? Muito mais certeira. E isso aumenta o poder de fiscalização, com certeza, né? Então, facilita bastante a questão da obrigação para quem já fazia de forma tudo correta, né? Vamos dizer assim. Porque essas informações hoje, querendo ou não, já vão ficar todas armazenadas no sistema da Receita Federal. Então, na hora que ele for fazer a declaração dele lá do Carnê-Leão para pagamento mensal, isso já vai estar ali automático, né? Já vai poder emitir esse recibo de forma também digital para o seu paciente. O paciente mesmo, na hora de for fazer a declaração dele, ele baixa a declaração pré-preenchida, as informações relacionadas aos recibos que ele recebeu já vão vir. Então, facilita também todo o processo burocrático, porque ele se torna digital agora. Sim. E mais certeiro, e ao mesmo tempo dá mais ferramentas ali para a Receita poder fiscalizar. Fiscalizar, né? Exato. Vai ser interessante, porque até então, né, a pessoa comprovava, né, que tinha tomado serviços profissionais pelo simples pagamento, ou por recibo, um débito, né, ter feito um crédito na conta da pessoa. A partir do ano que vem, não dessa declaração, porque a Receita Saúde entrou agora, eu penso que ele não vai mais conseguir fazer isso. Se ele fizer, ele vai colocar só que pagou para alguém, mas não tiver o recibo, vai cair na malha fina e aí que vai começar o apontamento. Ele vai pedir o recibo retroativo, provavelmente, porque ele vai querer se aproveitar daquele valor e aí vai dar toda aquela... Exato. Então, e isso que eu falei que foi muito interessante esse ano ter acontecido todo esse bafafá com relação a monitoramento de PIX e tudo mais, com que fez com que as pessoas começassem a olhar mais para os seus rendimentos, para as suas declarações, para aquilo que elas devem ou não pagar de imposto e o poder de fiscalização da Receita. Por quê? É o que você comentou, nada mudou. Na realidade, a obrigação ela deixou de ser manual e passou a ser digital. Né? Mas isso não quer dizer que antes não havia a fiscalização da Receita em cima de rendimentos. Sempre houve e isso vai continuar acontecendo. Quando teve todo esse bafafá do começo do ano com relação a agora a Receita está monitorando a minha movimentação bancária, balela, não é a partir de agora. Né? Tipo, isso já acontece lá desde 2003, quando existiam algumas declarações específicas relacionadas ao cartão de crédito. As informações relacionadas ao cartão de crédito já eram declaradas. Posteriormente, entrou as financeiras, 2015, com a obrigação também de declarar a movimentação bancária mensal das pessoas. Então, cara, já existe há anos isso. Essas informações já são passadas há anos. E depois, quando veio esse bafafá todo esse ano, foi por conta, né, tipo, de uma instrução normativa que saiu no ano passado, que começou a valer a partir desse ano, onde simplesmente atualizaram as informações relacionadas a essas declarações que já existiam e os valores de obrigação a serem informados. Só isso. E tinha até um benefíciozinho aí. Tinha até o benefício com relação ao valor, que antes, né, era menor e tinha passado a ser maior agora.
Mas veio todo esse bafafá de internet falando que a partir de agora ia começar babá, e não, isso sempre já acontecia, já havia, né, essa obrigação de ser declarada essas informações ali para a Receita, então ela já tinha isso, né? Então ela já poderia antes mesmo fiscalizar, como ela continua podendo agora. Houve a revogação agora ela não consegue mais? Não, revogou, voltou às regras anteriores, ou seja, continua sendo informada a sua movimentação bancária da mesma forma, enfim. E a Receita ela consegue enxergar isso. Então, por que foi importante tudo isso? Porque fez as pessoas começarem a entender, então, o que eu tenho que fazer? Já que a Receita tem tudo isso na mão dela, tem esse poder de fiscalização, como que eu posso aqui ter menos dores de cabeça, me precaver e não ser cobrado lá para frente de imposto, com multa, com juros e tudo mais? O que eu tenho que fazer? Quais são as minhas obrigações como contribuinte? E começou a querer entender justamente isso, como que funciona o imposto de renda, como funciona possíveis deduções que eu posso fazer, o que é um carnê-leão, que eu nunca vi isso na vida, por onde que eu declaro, por onde que eu faço, né? Então trouxe toda essa conscientização para as pessoas, né? Isso foi importante, foi legal. Sim, e é um negócio que não tem como fugir mais, né? Não. Antigamente, você via muito mais dinheiro em papel circulando. Hoje, se você tem R$100 na carteira, gastou uns R$100 no mês em dinheiro, isso é exceção, né? Exceção. É exceção. E quanto mais digital ficar a coisa, maior o poder de fiscalização do Estado, porque eles sabem por onde está circulando o seu dinheiro. Né? Exato. E aproveitando esse ponto aí, que a gente já falou que a gente nem falou de quando vai começar. A gente falou, né? Quando vai começar essa obrigação, que já começou agora. 25. Janeiro de 2025. E quem não se adequar já vai começar com penalização? Sim, os profissionais que são obrigados. Hoje, quando a gente fala assim, os profissionais da área da saúde estão obrigados à Receita da Saúde. São todos os profissionais da área da saúde? Importante deixar claro isso. Não são todos os profissionais. Quais estão obrigados? Aqueles que prestam serviços que hoje você pode utilizar como dedução na base do imposto de renda da sua pessoa física. Então, quem são esses? Médicos, dentistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos. Esses são aqueles que estão obrigados por lei a emitir o recibo da Receita Saúde. Legal. Outros que são da área da saúde, eles nem conseguem hoje fazer a emissão por esse aplicativo ali do Receita Saúde, tá? Então, são esses profissionais que hoje estão obrigados. Se eles não cumprem com a obrigação, automaticamente eles podem sim ser penalizados. Existe previsão, sim, de serem penalizados por isso. Então, de novo, a gente entra naquela situação. Imagina você que atendeu um paciente e esse paciente não pediu para você nada com relação ao recibo. Né? Porque ele é o paciente, ele não era da saúde, ele nunca ouviu falar sobre Receita da Saúde, para ele que tudo continua normal. Na declaração dele do imposto de renda, ele vai lá e informa que fez o pagamento para você e você não emitiu o teu Receita da Saúde. Você não emitiu o recibo pela Receita da Saúde. Vai cair na malha, porque a Receita vai encontrar um valor declarado para ele de pagamento para você e não vai encontrar o teu valor declarado de receita ali por esse recibo. Vai chamar os dois para comprovar. Ele comprova que fez o pagamento para você, Receita vai em cima de você por não ter recolhido imposto sobre esse rendimento e por não ter emitido a declaração da forma como deveria. Você pode ser penalizado com imposto para recolher com outros juros e também penalizado por falta de cumprimento da obrigação. Sonegação fiscal tem alguma multa também ou não? Tem um pouquinho, ela é um pouquinho maior, né? Gente, tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, uma vez que você entrou nessa obrigação, desde janeiro de 2025, você está obrigado a emitir o recibo através da Receita Saúde, caso você exerça uma dessas profissões aí como pessoa física. Legal. E, tipo, como tá tendo essa mudança, a pessoa, às vezes o profissional também, ele tá tão focado no dia a dia dele, de prestar o serviço dele, eu penso que essa é uma obrigação que ele também vai ter que se adequar. Você acha que ele consegue fazer isso sozinho? É interessante ele ter um parceiro, um contador, alguma coisa que oriente ele como fazer? A gente já sei que talvez a gente vai tratar um pouquinho mais esse ponto no final, mais de contabilidade e tal, mas nesse começo é interessante ele buscar uma ajuda para saber qual é o melhor caminho de fazer as coisas? Cara, eu entendo que sim, porque quando a gente fala de tributário no Brasil, ele sempre é extremamente complexo. Não é simplesmente eu emitir meus recibos e acabou, né? Não, você vai emitir seus recibos, depois você vai ter que apurar o seu imposto em cima daquele teu rendimento do mês, gerar ali a guia de recolhimento e fazer o pagamento. Isso hoje está tudo automatizado, já que eu vou emitir pelo Receita Saúde, ele é digital, já fica na base da Receita, a própria Receita já vai gerar para mim o valor da guia? Vai, através do outro aplicativo deles, do Carnê-Leão, que uma coisa vai estar integrada com a outra. Aí vem Carnê-Leão. O que é Carnê-Leão, né? E a Previdência? Né? Então, assim, o Carnê-Leão é ali o programa que quem trabalha como pessoa física tem que preencher mensalmente com seus rendimentos para que ele calcule o valor que você tem que recolher de imposto, que sempre vence no mês seguinte aos rendimentos que você recebeu. Então, emitir lá os recibos de janeiro,
quando for até o final de fevereiro, eu recolho o imposto de renda sobre esses rendimentos. Só que não é tão simples, porque o cálculo do imposto de renda não está com base somente dos teus rendimentos, mas também toma as suas despesas ali para que você forme a base de cálculo do seu imposto. É aí que a gente entra com outra informação, que é uma tal de livro caixa. Aí você fala, tá, o que é esse livro caixa? Livro caixa é tudo aquilo que você pode informar de despesas que você teve relacionadas à sua atividade que são dedutíveis da sua base de cálculo. Tudo é dedutível? Não. Algumas coisas são, outras coisas não. Então daí já começa a complicar tudo, né? Tipo, porque até então era só emitir recibo, agora você está falando que eu tenho que informar minhas despesas, mas agora eu tenho que ver o que é dedutível e o que não é dedutível. Então, assim, existe sim uma complexidade, mesmo eu sendo pessoa física, né, que eu preciso entender um pouco sobre legislação ali tributária para que eu recolha aquilo que é devido corretamente, nada mais, nada menos e não tenha problemas, né? Então, contar com a ajuda de um profissional, pelo menos para te dar as instruções iniciais, para que eu te dê uma consultoria, para que depois, se for o caso, você siga, ou um profissional que te ajude a revisar ali a sua declaração, ele é essencial, porque querendo ou não, assim como a gente, cada profissional é focado na sua atividade. Né? Exatamente. E até nesses casos, ver se vale a pena você continuar como pessoa física e não se tornar uma pessoa jurídica, né? Tudo isso. Esse ano a gente recebeu muito disso, né? Muito, de novo, né? Vira e mexe a gente tem essa preocupação. Ano, as promessas. Exato. É que assim, a gente sempre ouve assim, então, nossa, agora eu quero me regularizar. Agora eu vou emitir recibo de tudo, então não vou deixar nada de fora, porque eu sempre quis fazer tudo certinho, eu só não faço porque eu não sei como que é, como que faz, não sei o que. Eles falam assim, tá bom, vamos regularizar então. Então, vamos lá, quanto você fatura aí, qual o valor? Em média uns 20 mil. Pô, 20 mil, então você vai pagar tantos mil de imposto aqui. Então, é que eu não conseguiria pagar tudo isso agora. E se em vez de declarar 20, eu declarar só 12? Então o risco continua. Sim. O risco continua. Né? Então, assim, a gente sabe o quão complexo e o quão alta é a nossa carga tributária. A gente sabe quando a gente fala assim, tipo, eu vou usar a teoria da conspiração, chegar para o profissional e falar o seguinte, tá vendo, a Receita agora te monitora, ela consegue te fiscalizar, você obrigatoriamente tem que declarar tudo e recolher seu imposto, senão você vai ser pego, tua família vai ser presa, você vai perder todos os seus bens e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas, pô, quem não pagava nada, no mês seguinte começa a pagar 3, 4 mil de imposto, a gente sabe o quanto isso influencia no fluxo de caixa das pessoas. Então a gente sabe que precisa toda de uma educação, né, uma reeducação dos seus negócios, uma precificação correta da sua prestação de serviço, porque, de novo, eu sempre falo, quem paga o imposto não é a empresa, não é o prestador de serviço, é o consumidor final. Se depois, no final do mês, você não tem dinheiro para pagar o seu imposto, é porque você precificou de forma errada a sua prestação de serviço. Né? Então, existe toda uma educação que o profissional precisa ali entender, passar, né, por esse período de aprendizagem para que ele não sofra com isso e consiga se regularizar. Né? Então, entra nessa situação de novo, que é o que a gente ouviu muito nesse começo de ano, quando a gente começou a falar sobre isso, sobre se regularizar. Mas então, o compensa está na física, o compensa está na jurídica? E aí que a gente, como profissional da contabilidade, vai sentar com você e entender quais são os seus rendimentos, quais são as suas despesas, o quanto ficaria isso na física, quanto ficaria na jurídica, se for na jurídica, como ele é o regime de tributação e aí por diante, né? Então não é tão simples fazer isso sem a ajuda de um profissional que entenda de legislação tributária. A gente vê bastante conteúdo na internet, YouTube, né? Vários... Não tem água. Vários contadores, influencers soltaram vídeos sobre isso e tal, né? Parece até de primeiro momento que é só realmente você entrar no programa, emitir o recibo e tá tudo certo, mas tem todos esses bastidores que às vezes as pessoas não conseguem entender e aí fazem errado e tem prejuízo lá na frente, né? Exato. E é legal até que você conversando com o contador, talvez fazendo uma parte, o profissional, né, da saúde, conversando com o contador, fechando uma parceria, essa pode se tornar até uma obrigação que ele consiga terceirizar, né? Que ele não precise realmente estar lá todo dia fazendo as coisas. Tá? Existem inúmeros serviços que um contador, até terceirizar um financeiro, alguma coisa assim, desse tipo, consegue ajudar ele nesse tipo de serviço, nessas demandas, para que ele consiga cumprir com Receita Saúde, se for continuar como pessoa física, enfim, ou partir para uma pessoa jurídica,
que não atrapalhe ele no dia a dia, no decorrer do dia a dia dele, e ele consiga também fazer toda essa gestão que ele não fazia antes, né? De começar a profissionalizar o negócio dele, né? Ver se, igual você falou, ver se a precificação está certa, ver como ele pode montar um projeto assim a médio prazo de realmente se regularizar, porque igual você falou também, às vezes virar a chave 100% no primeiro mês, ele não vai conseguir pagar a escola das crianças, enfim, cumprir com outras obrigações. Mas tem tudo isso, né? Que o Receita Saúde também traz, que ajuda ele nesse novo passo, nesse novo período, nesse novo ciclo, né? Exato, então por isso que eu falo que foi importante tudo isso, inclusive essa nova modalidade para os profissionais dessa área, para trazer essa conscientização, não só tributária, mas como financeira também. E você, ninguém é obrigado, na realidade, agora ter que amar financeiro, amar tributário, e ter que fazer, entender e assumir isso para si. Se tem possibilidade, é o que você falou, terceiriza teu financeiro, terceiriza o teu tributário ali, porque você consegue profissionalizar seu negócio, você consegue ter um olhar muito mais atento para aquilo que está acontecendo e se preparar aí, tipo, para o futuro mesmo, né? Buscar crescer, porque tem alguém cuidando dessa área aí que, de repente, você não gosta, né? E pensando assim agora nesse começo também, o que os profissionais assim, eles têm que tomar muito assim, cuidado, que você acha essencial eles olharem para evitar cometer erro nesse começo? É realmente não se atentar ao prazo, se atentar ao que está recebendo, tal direitinho, e ter isso muito bem esclarecido, assim, muito bem documentado, controlado? Agora não tem isso daí, não tem como fugir, né? Você vai ter que emitir lá o teu Receita Saúde, o teu recibo de forma eletrônica, através ali do aplicativo da Receita Federal ou direto pelo site lá do ECAC da Receita Federal. A informação principal que ele vai te pedir é a informação relacionada ao valor que você recebeu, né? O pagamento que foi efetuado para você naquela data. Então, você vai ter que informar para a Receita de quem que você está recebendo, o CPF de quem está recebendo, se quem está te pagando e o beneficiário do serviço é o mesmo. Você tem que informar isso também, por exemplo, às vezes é o pai que está levando o filho no dentista, mas quem paga é o pai. Então, quem faz o pagamento é o pai, mas o beneficiário é o filho, que é o que está recebendo ali a prestação de serviço. Então, você vai ter que fazer essa distinção também quando houver. Porque isso influencia na declaração. Influencia na declaração. Depois você informa a data que você recebeu e o valor que você recebeu. Basicamente, essa é a informação que você precisa para fazer o preenchimento ali. Né? E é através desses valores que você emitir no mês que o próprio programa da Receita, que é o Carnê-Leão, integrado à Receita Saúde, vai fazer o cálculo já do imposto que você vai ter que recolher, do imposto de renda que você vai ter que recolher sobre esses rendimentos. A maior dificuldade disso, de novo, entra na questão do livro caixa, que esse não é de forma automática, que você tem que ter um controle do seu negócio, daquilo que é despesa relacionada à sua atividade. Então, se os impostos que você paga, de repente, de ISS para o teu município, como autônomo, se for mensal, se você recolhe contribuição previdenciária, e isso é super importante também, porque uma vez que você declarou rendimento como autônomo, obrigatoriamente você tem que recolher INSS, e a gente vê muito isso não acontecer. E isso o Carnê-Leão ele não faz automaticamente. Não, ele não vai calcular o valor de INSS para você nem emitir a guia, mas a gente vê muito isso acontecer, tipo, em pessoas na declaração anual do imposto de renda informa que teve rendimento de pessoa física que recebeu de outras pessoas físicas e a coluna de pagamento de INSS fica zerada, ou seja, a pessoa esquece que ela é contribuinte obrigatória da Previdência Social quando ela presta serviço como autônomo. O que isso quer dizer? Se você é autônomo, se você presta serviço para pessoa física e você recebe de pessoa física, obrigatoriamente você tem que recolher INSS sobre esses rendimentos. Se você não faz isso na sua declaração anual, quando você informa que teve rendimento vindo de pessoa física e não informa nada de pagamento de INSS, você está sujeito à fiscalização por parte da Previdência. Que a gente já viu aqui. Isso tem acontecido a rodo. Isso tem acontecido a rodo. E essa informação você também informa, como dedução lá no Carnê-Leão. Né? Você tem que controlar também gastos que você tem relacionado ao local onde você presta serviço, se você paga aluguel, luz, água, telefone, se você consegue distinguir isso quando não é dentro da sua casa e por aí adiante, para informar, para que você recolha o valor correto. Então, quando você pergunta assim, qual é o principal ponto que as pessoas têm que estar atentas, é justamente essas informações que são obrigatórias para a emissão do recibo, que até aí é tranquilo, mas se ela quer agora emitir, se regularizar e pagar o imposto correto, não a maior do que deveria, é se atentar muito para essa outra questão que é o controle do livro caixa.
o que pode ser informado, o que não pode ser dedutível, para recolher correto o valor do imposto de renda. Exatamente, porque quem não sabe disso aí vai acabar pagando um imposto sobre um valor bruto, né? Podendo otimizar isso tributariamente, né? De forma legal, e que ainda tem todos esses detalhes de previdência, essas coisas que vai achar que não precisa, ou que está tudo incluso, como a gente já viu, e vai acabar se dando sendo chamado depois. Sendo chamado, porque a Receita tem até 5 anos para fiscalizar isso. 5 anos. Então, isso é importante. E muita gente perguntando sobre a questão do prazo. Pô, não emiti o recibo do Receita Saúde, agora posso emitir? Ou um lá atrás eu não emiti. Por exemplo, vamos dizer que se o meu paciente não pede, depois ele acaba pedindo. Posso. Hoje a Receita ela não dá um prazo com relação à data até quando que você consegue emitir. Você consegue retroagir e emitir recibos do passado. O que você tem que tomar cuidado? De novo, é com o imposto de renda. Como que funciona o imposto de renda? Ele é devido sobre os rendimentos que você teve em determinada competência. Então, em janeiro, eu tive os meus recebimentos de janeiro. Eu vou pegar todos os meus recebimentos de janeiro, vou para a tabela do imposto de renda, apuro o valor a recolher de imposto de renda que vence no final ali de fevereiro, do mês seguinte. Então, vamos dizer que eu estou em abril. Aí eu tenho que retroagir e emitir um recibo para janeiro. O que vai acontecer? Vai abrir a minha base de janeiro, alterar meu imposto que foi devido em janeiro e eu vou ter que recolher a diferença com multa e juros. Com multa e juros. Né? Então, o que a gente fala? Pô, tenta emitir tudo pelo menos dentro da competência. Pô, Thiago, eu tive recebimento lá no dia 5, no dia 10, no dia 15, não emiti. Posso emitir tudo no final do mês? Está dentro da competência? Cara, menos mal, pode. Né? Você não vai ter esse tipo de problema. Tá? Então, pelo menos tenta fazer isso. Emitir tudo dentro do mês ali para que você não tenha que recolher imposto depois com atraso. Em casos excepcionais é possível você retroagir, mas saiba que isso vai mexer com o que você recolheu e apurou de imposto na época e possivelmente você vai ter uma diferença a recolher aí. E tem uma previsão que fala, que a gente comentou lá no começo, de talvez ter algum prejuízo administrativo, alguma multa por causa disso, né? Como eles não colocaram um prazo ainda, né? Como eles não colocaram um prazo até quando? Então, ainda, possivelmente, eles agora vão fazer vista grossa. Importante também que a Receita oriente o seguinte. Você pode fazer isso até a data de entrega da declaração da pessoa física. Então, por exemplo, nós estamos aqui, né, 2025, a declaração vai ser até 31 de maio, final de maio, né? Provavelmente. De 2026. Falando do Receita de Saúde já dessa situação, né? Vamos imaginar aí que a gente tem a declaração relacionada a 2025, ano base de 2025, a gente vai entregar até 31 de maio de 2026. Então, eu posso emitir esses recibos relacionados a 2025 até essa data final de entrega da declaração. Por quê? Porque até quando o teu paciente também consegue usar esses valores para fazer abatimento dele. Né? Senão ele é prejudicado. O teu paciente é prejudicado porque ele não consegue informar algo como abatimento relacionado a um recibo que você emitiu para ele. Parece simples, parece fácil, mas é um tantinho complicado, né? Mas aquela adaptação inicial ali de como fazer, como tem que ser feito para não ter esse problema. Porque a emissão em si depois ela é tranquila também, né? Que negócio, você consegue fazer hoje pelo aplicativo da própria Receita, você baixa o aplicativo. Tem aplicativo para isso. O aplicativo da Receita Federal mesmo. É o próprio aplicativo da Receita Federal. Você precisa ter a sua senha do Gov, nível prata, nível ouro, o certificado digital ali. Eu vi alguma coisa tipo de registro, talvez já puxe o seu registro, o seu nome automaticamente. Quando você for entrar ali, né, entrou no aplicativo ou pelo site do ECAIC no computador, você vai entrar ali e você vai ter que ter informação do teu registro, né, do teu conselho, né, você como dentista, como médico, como fono, enfim, vai ter lá o número do teu registro, já vai estar lá. Nas configurações, você vai estar já cadastrado como um prestador de serviço autônomo e tal, e vai ter o número do registro, e aí te permite emitir o Receita Saúde por ali mesmo. Então, ele é bem tranquilo, assim, né? As informações são bem tranquilas. Então, não dá muita dor de cabeça. É mais essa questão de você se adaptar a tudo isso, saber por onde faz, como faz, as informações correlacionadas a despesas, para não ter problema. Interessante, né? Eu acho que essa parte de fiscalização, a Receita já vem trabalhando nisso há um bom tempo, não só na área da saúde, né? Agora, esse foi sempre um ponto que eles são mais chatos, até pela falta de limite de dedução, né? Vem falando disso acabar, também colocar um limite para dedução de saúde, mas não tem nada disso ainda. Não. Mas existem outros pontos fora da saúde que a Receita já vem fiscalizando. E provavelmente toda essa parte que está relacionada ao imposto, que é dedutível, coisa e tal, eles vão começar a apertar mais o cerco, porque o governo quer aumentar a arrecadação mesmo, né? E vai buscar de qualquer lado, né? A gente viu o que aconteceu no ano passado, quando a gente foi fazer a declaração, buscando da senha Gov, já vinha, né, na parte a parte de imóveis, falando de imóveis, compra e venda de imóveis, já estava aparecendo automaticamente na declaração, né?
Então, saldos bancários também. Saldos bancários, saldos de aplicação, enfim. Então, por isso que a gente bate muito na tecla com nossos clientes, com o pessoal que vem tirando dúvida com a gente, desse ponto, né, cara? Dê lastro aos seus rendimentos, comece a se organizar. Tem a reforma, que a gente vai falar mais sobre isso em outros podcasts e tal, que está chegando aí, batendo na porta, e a parte do financeiro também vai ser muito exigida, né? Então, não dá mais para trabalhar como antigamente, né? Não dá mais para ter a mentalidade de antigamente que dá jeitinho, vou dando jeitinho, vou dando jeitinho, vou dando jeitinho, vou passando. Não dá mais. O fisco está no nosso calcanhar, eles estão observando. Alguém está passando a sua informação para o fisco, não tem jeito, igual você falou de cartão de crédito, né? Sim, sim. Você não pede nota fiscal paulista, mas quando você vai ver, tem o seu crédito está lá, né? Seu cupomzinho está lá no site da nota fiscal, né? Então, eu acho que esse é o grande negócio, assim, esse é o grande aprendizado que, com tudo que está acontecendo esse mês, com todo esse bafafá, com toda essa politização, enfim. Cara, olha para dentro do seu negócio, olha para dentro das suas contas financeiras, particular, enfim, da sua conta profissional e, cara, vê onde você não está fazendo as coisas certas e comece a fazer, a dar lastro, né, cara? Exato, exatamente. Esse é o momento para fazer isso, né? Essa é a hora certa para começar a fazer isso. Começo de ano, obrigação nova, então acho que isso ajuda a gente a organizar a casa aí. E um dos pontos também para profissionais da área da saúde, esses profissionais que merecem muita atenção, a gente acabou de comentar, mas acho que vale a pena frisar, esclarecer um pouco, é com relação a essa parte da contribuição previdenciária mesmo. Isso hoje, pessoal, não está dentro, não está incluso ali no Receita Saúde, até que o Júnior comentou aqui, isso não vai sair de forma automática também lá no programa do Carnê-Leão. O Carnê-Leão ele só serve para você informar suas receitas, suas despesas, e ele gera para você a guia do imposto de renda, que é sobre os seus rendimentos. Você, como trabalhador autônomo, então, como a gente falou, você é obrigado, sim, a recolher a contribuição previdenciária. Se você é um autônomo que recebe de outras pessoas físicas, você tem que ir lá gerar o seu carnezinho, a sua guia e fazer o recolhimento da sua contribuição. Existem algumas formas de você fazer isso sobre o total do seu rendimento ou de uma maneira mais simplificada, enfim, mas não tem como você fugir disso. Você tem que fazer. Algumas perguntas que vêm para a gente às vezes mas eu também trabalho como CLT numa clínica e também presto serviço como pessoa física. Mesmo assim, sobre o meu rendimento de pessoa física, eu preciso fazer? Aí depende de quanto que a clínica hoje já desconta sobre aquilo que ela te paga. Né? Porque quando você recebe de pessoa jurídica, a própria pessoa jurídica, ela mesma já vai descontar dos seus pagamentos a contribuição ali para o INSS. Então, se de repente você já recolhe pelo teto máximo ali de contribuição, se a clínica, né, enfim, ou uma outra fonte de pagadora já te desconta pelo máximo, nos teus rendimentos da pessoa física você não precisaria realmente, porque se justifica porque você já faz lá. Agora, se não, aí você tem que ver para complementar, para chegar no teto máximo, ou seria pelo todo mesmo, enfim. Então, esse é um ponto que você precisa prestar atenção, porque a Previdência já pegava em cima, né, nesse sentido, quando havia informações de recebimento de pessoa física e nenhum pagamento para a Previdência, e agora com isso vai ficar ainda mais pesado. Tá? Então, esse é um ponto interessante também de se estudar, de se pensar, de ver como funciona e se regularizar aí para não ter problema. Exatamente, fica mais esse alerta aí, né? Sim, e outro ponto também, pensando aqui em algumas perguntas, né, que a gente recebeu, é sobre quando emitir, né? Como que funciona isso? Quando que eu emito meu Receita Saúde? É a qualquer momento ou não? Tá? Eu falei daquela questão de retroagir, mas pensando em quando realmente ele deve ser emitido, a legislação fala pra gente que é no momento que você recebeu, no momento que foi pago para você pela sua prestação de serviço. Porque sempre quando a gente fala em imposto de renda, a gente está falando no regime caixa, ou seja, no pagamento. Então, o teu paciente fez o pagamento para você, é a partir daquele dia que você tem que emitir o teu recibo lá, o Receita Saúde. Pô, eu fechei um plano aqui de atendimento anual e jogou no cartão recorrente. Posso emitir um Receita só no começo com o valor cheio do plano? Não. A cada parcela que for caindo, que for sendo paga, você vai emitir o recibo do Receita Saúde. Foi pelo cartão de crédito, eu emito pelo qual valor? Descontando o valor da taxa? Não, valor bruto. O que ele pagou para você, o que o paciente pagou para você foi o valor cheio. O valor que ele vai utilizar para dedução é o valor cheio, não é o valor que você recebeu porque a financeira ali te descontou, né, alguma coisa relacionada a taxas de cartão. Então, você emite o recibo sempre pelo valor cheio.
Depois as despesas bancárias, as despesas financeiras, isso tudo você trata de novo no Carnê-Leão como despesa para abatimento. Então, esses são pontos importantes também de entender como funciona para não ter problema. Tem alguns autônomos que até emitem nota, né? Tem essa liberação de nota pela prefeitura, né? Eles emitindo a nota, eles precisam emitir o Receita Saúde ou um substitui o outro? Não substitui. Ele está obrigado a emitir também o Receita Saúde. Receita Saúde, sempre que você prestar serviços para uma pessoa física e receber de pessoa física, você está obrigado a emitir o recibo do Receita Saúde. É igual você falou, hoje quando você se inscreve como autônomo junto à sua prefeitura, provavelmente ela já te libera um acesso para você emitir nota fiscal. Então muitos hoje já nem emitiam um recibo em papel, emitiam nota fiscal mesmo de autônomo, nota eletrônica de autônomo. Só que essa nota, ela é regulamentada pela prefeitura, vamos dizer, a Receita hoje não recebe isso para alimentar Carnê-Leão ou outras coisas nesse sentido. Já o Receita Saúde é um programa da própria Receita Federal que vai ser utilizado para alimentar o teu Carnê-Leão, para informar de novo para que o teu paciente tenha essas informações na declaração dele e tudo mais. Então, assim, se você emitir nota fiscal eletrônica, você pode continuar emitindo, mas ao mesmo tempo você vai ter que emitir o recibo do Receita Saúde ali, que é ele que vai ter validade. Lembrando, quando você receber de pessoa física. Porque aí entra outra pergunta que vem bastante. Quando você receber de pessoa física. Isso. Hoje eu presto serviço dentro de uma clínica e quem me paga é a clínica. Quem me paga é a clínica. Preciso emitir? Não. Se o teu pagamento vem de uma pessoa jurídica, você não precisa emitir o recibo do Receita Saúde, tá? A própria pessoa jurídica, quando fizer o pagamento para você, ela já vai te descontar o valor de INSS, o valor de imposto de renda, reter isso do seu pagamento e tudo bem. Depois, no final do ano, te emitir um informe de rendimento, onde na sua declaração anual você informa como valores recebidos de pessoa jurídica, não de pessoa física. Então, tem que ter essa distinção, porque é muito comum hoje a gente ver esses profissionais da área da saúde atender particular na sua casa, no seu consultório, mas também tem uma jornada que eles fazem dentro de clínicas onde eles recebem direto de PJ. Então, quando receber de pessoa jurídica, não emite. Quando receber de pessoa física, emite, mesmo que você emita também nota fiscal eletrônica. Tem que emitir. Pensando que você está prestando serviço como pessoa física e não como pessoa jurídica. Exato. Né? Bom, bacana. Tem alguma outra coisa, Thiago, que você acha que é interessante assim, as pessoas se atentarem? Alguma outra dica? Cara, o que é legal também que a gente vê muito nessa área é quando trabalha com parceria, né? As clínicas trabalham em parceria com esses profissionais, né? Vamos dizer assim. Então, o profissional está lá trabalhando e tal, e depois recebe da clínica pelos seus atendimentos, enfim, faz aquela jogada toda, né? Tipo, quem recebe todo o valor é a clínica depois repassa o valor, enfim. Esse é o momento também disso ser regularizado, desses profissionais conversarem com a clínica, de verificar a possibilidade de cada um emitir o seu recibo, né? Tipo, daqui dos meus atendimentos, o profissional emitiu o seu recibo, a clínica emitiu os recibos que é só dela, do que é o atendimento dela e tal, para que nem a clínica nem o profissional também sejam tributados com valores que não seriam necessários, é o que a gente chama de divisão dos pagamentos, né? Sim, o split. Dos pagamentos. Então, isso também é muito interessante. As clínicas também começaram a observar isso, porque hoje, se você é uma clínica PJ que recebe todo o valor pela sua conta para depois você repassar para o profissional, sendo que o teu faturamento, na realidade, não é todo aquele que você recebe, você também, tipo, caso você não emita uma nota pelo valor cheio e tribute o valor cheio, você está sujeito também à penalidade do fisco, porque para o fisco a tua receita bruta é aquilo que veio. Sim. É o valor todo que entrou ali. Você não pode emitir só aquilo que vai ficar para você. Né? Então, esse é o momento também de pensar sobre isso, sobre como hoje as clínicas têm trabalhado em parceria com esses profissionais, como tem acontecido esse fluxo de recebimento e pagamento, regularizar isso para que cada um recolha aquilo que é correto. Que é correta, né? Exato. Então, esse é um ponto legal também de observar, assim, de olhar para não ter problema. Bacana. Cara, é um negócio que parece que vai mexer só com um e acaba mexendo com toda uma categoria, assim, né? Sim. Empresários, pessoas físicas, um acaba influenciando no outro, né? Como se fosse uma engrenagem, né? Exatamente, é exatamente isso. E aí entra de novo o que você falou, tipo, pô, será que agora é a hora de eu continuar trabalhando como pessoa física ou agora é a hora de eu parar, olhar para o meu negócio, contratar um profissional para analisar se ainda vale a pena ou não eu manter os meus serviços como autônomo, né? Então, existem sim grandes vantagens de você trabalhar como pessoa jurídica e muitas vezes a vantagem ela é tributária, sim, realmente, com certeza. Né? Além disso, trazer também mais organização para o seu negócio, com possibilidade de você crescer também sem dores de cabeça, né?
Então, esse é um momento legal para você olhar para isso, fazer esses estudos, analisar se hoje, como pessoa física, se você colocar tudo ali realmente como tributável, aquilo que você recebe, valeria ou não a pena continuar como pessoa física. Mas aí, de novo, não vale a pena olhar somente para os seus rendimentos, mas também para aquilo que é despesa, se isso está sendo declarado corretamente no livro caixa ou não, e se você está recolhendo as coisas em conformidade ou não. E você falou uma coisa muito legal, que é pensando também em reforma tributária, por exemplo. A gente está caminhando para isso, né? A partir do ano que vem já começa um período ali de transição, 2027 muda mais ainda, em 33 aquilo já volta tudo. E quando a gente vai para a área da saúde, na pessoa jurídica, dentro da reforma tributária, você pode ter uma grande vantagem, porque que legal. Apesar de ser uma loucura quando a gente fala em reforma tributária para prestador de serviço, né, porque a gente está falando de um IVA estimado, tá, galera, de 28%, ou seja, uma carga tributária de 28% sobre a sua prestação de serviço, o profissional da área da saúde vai ter uma redução dessa alíquota de 60%. Então, se a gente trabalhar num IVA de 28%, a gente está falando aí em 11,2% de carga tributária. 11,2% já é uma carga, né, diferenciada, assim, interessante. Só que daí a gente entra com um outro aspecto muito importante que a reforma vai trazer, que é a não cumulatividade dos impostos. O que quer dizer isso? Você vai poder se creditar de tudo aquilo que é despesa do seu negócio. Então imagina você que é um dentista, por exemplo, o quanto que você gasta mensalmente de aluguel, de aparelhagem, de uma série de material que você usa ali, de insumos para a sua prestação de serviço. Até então isso não te dava crédito. Crédito nenhum, né? Isso vai te dar crédito. Ou seja, quando você adquirir esse material, você vai ter um crédito de imposto, que é o imposto que está embutido nesses materiais. E esse crédito de imposto você vai deduzir depois do imposto a recolher sobre os seus rendimentos. Então, além de você ter uma vantagem na alíquota que vai cair para 11,20%, você vai ter crédito que hoje, por exemplo, não existe para a pessoa jurídica, né, quando trabalha no lucro presumido ou no Simples Nacional. Então, a reforma pode ser que traga vantagem para essa área. Quando a gente fala em reforma tributária para prestação de serviço, é uma loucura, né? Você fala assim, meu Deus, né? E agora, tal? Mas quando a gente olha com cuidado o que a reforma está trazendo para algumas áreas em específico, com algumas vantagens e a não cumulatividade, pô, interessante. Acho que vai valer a pena para mim, então. Então, quanto antes eu começar a pensar hoje sobre migração para pessoa jurídica, me formalizar como empresa, né? Sociedade empresária, blá, 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 tal, aproveitar os benefícios fiscais que existem, com certeza isso pode me trazer vantagem aí tributária, né? Exato. E quando chegar essa época da reforma, eu já estou preparado para isso também. Né? Porque uma coisa vai influenciar a outra, né? Agora, no começo, você vai se preparando fiscalmente, se tornando um empresário, realmente profissionalizando o seu negócio, aproveitando vantagens tributárias que hoje também existem, em detrimento da pessoa física, e quando chegar lá na frente, tudo aquilo que você comentou, da parte de caixa, de financeiro e tudo mais, você já vai estar preparada, porque isso vai influenciar muito na reforma na hora de você conseguir fazer o débito e crédito, conseguir aproveitar os créditos que você vai ter do mercado, dos seus fornecedores e afins. Né? Uhum, exatamente. É isso, galera. A gente sabe que é difícil, igual quando deu toda essa problemática no começo, quando começou a falar sobre PIX, sobre não sei o que e tal, e quando as pessoas vinham perguntar pra gente, falavam, pô, e agora, né? Daí a gente fala assim, galera, as coisas não mudaram, né? A movimentação financeira ela sempre foi declarada, a Receita ela já tem essa informação, e não só através dos seus rendimentos, mas muitas vezes a gente vê pessoas sendo pegas pelas suas compras, na realidade, né? Enfim, pelas despesas, não pelos rendimentos. Se você for pensar, a legislação ela é igual para todo mundo, independente de classe social, enfim. Então, assim, o correto, quando a gente fala aquilo que está na legislação, que é o certo, né? O correto é você trazer os seus rendimentos para a tributação, emitir o seu carnê-leão quando você trabalha como autônomo, pessoa física, fazer lá através do carnê-leão a emissão do seu imposto de renda, declarando suas despesas, seu livro caixa, blá, blá, blá. As pessoas já vinham, vocês são malucos, né? Como que vocês querem que, tipo, o tiozinho que vende... Você joga a favor do governo. Como que você quer que a tiazinha que vende bolo faça isso? Como você quer que o tiozinho que faz manutenção entre lá no ECAC e preencha? Cara, a gente entende que é extremamente complicado, né? A gente que trabalha na área, a gente que trabalha com essa parte tributária e cumpre com diversas obrigações, a gente mesmo tem dificuldade, a gente tem diversas dores de cabeça no caminho para entender aquilo que está sendo exigido, quanto mais qualquer profissional que não trabalha com isso, né? Então, assim, é essencial que a gente, quando a gente quer realmente prosperar com os nossos negócios, quando a gente quer crescer sem ter dores de cabeça, que a gente conte com parceiros
que ajudem a gente nessa jornada, que faz Sim. com que a gente entenda aquilo que é proposto, que é exigido, vamos dizer assim, pelo fisco, e faz com que a gente cumpra com essas obrigações para que a gente continue crescendo com o nosso negócio, para que a gente continue trabalhando sem ter uma surpresa lá no futuro e, de novo, para que a gente consiga trabalhar com o principal objetivo de qualquer CNPJ, que é obter lucro, né? E para obter lucro, a gente tem que entender toda essa complexidade tributária, a gente tem que olhar para o nosso financeiro, a gente tem que precificar corretamente para que a gente consiga, cara, ter os rendimentos ali do nosso trabalho. Então, são novidades que existem aí constantemente dentro desse universo tributário, todo dia saíram coisas novas e cada vez mais com o objetivo de aumentar o poder de fiscalização do fisco, Sim. fazendo com que o contribuinte aí queime os últimos neurônios para entender o que ele deve fazer, enfim. Mas é essencial que tenha parceiros estratégicos para que você consiga cumprir com tudo isso e crescer, né? Tá aí, o pessoal não vai voltar atrás, a fiscalização vai aumentar. E como você disse, a gente tem que buscar trabalhar com tudo isso a nosso favor, né? Exato. Nosso pai já dizia, é muito bom ganhar dinheiro, é muito bom pagar imposto, porque quer dizer, se eu estou fazendo a lição de casa certa, eu estou ganhando muito dinheiro. Então, é a hora de se regularizar, né? Sim, sim. Pague imposto, pague o mínimo possível, faça as coisas direito, tenha pouca dor de cabeça, menos dor de cabeça e faça seu negócio alavancar e perdurar pelo tempo aí. É isso. E agora o pessoal, depois dessa, quer saber como eles entram em contato com você. 4432-2712. A gente tá brincando, mas, cara, é um tema que teve bastante procura, né, galera, no começo do ano, igual você falou. Tem bastante gente ainda que não tá acreditando que isso tá acontecendo. Inclusive, eu fui no dentista esses dias, conversei com ele e, tipo... Falou que está ainda emitido, eu recebi papel, que não viu nada disso. Eu falei, já você vai me ligar. Mas você vê, até as próprias... Fugiu o nome? Conselho? Não, seguradoras, planos de saúde, os convênios, né, na realidade. Fugiu o nome aqui. Eles, para pagar reembolso agora, eles estão exigindo que seja o Receita Saúde, já estão exigindo. Porque é ele que é o documento hábil hoje que comprove a prestação de serviço e o pagamento. Então, assim, não tem Não vai confundir. Vai cercar. Então, tem jeito, pessoal. Tem que, de novo, tem que se regularizar, tem que ir atrás, tem que entender. A gente falou aqui, eu acho que falamos bem por cima, assim, sim. as informações. A gente sabe que existem muitas outras dúvidas que surgem no meio de tudo isso, principalmente quando a gente fala de novo sobre deduções, sobre INSS, situações nesse sentido, quando você trabalha com pessoa física, mas também trabalha com pessoa jurídica em regime híbrido, ou até mesmo, de repente, você é uma pessoa jurídica, nem é pessoa física, mas está assistindo a gente, mas já ouviu falar de Simples Nacional no anexo 3, fator R para ir para o anexo 3 e no anexo 5 e pagar menos no Simples, migrar para o presumido, se vale ou não, uma tal de equiparação hospitalar que todo mundo sai vendendo como vantagem, sendo muito fácil e por aí adiante, que às vezes te gera dúvidas se você hoje na área da saúde está recolhendo o menor imposto possível dentro da legalidade. A gente sabe que isso é muito normal. Então, sim, eu acho que a gente está aqui para ajudar de novo os empresários aí nessa jornada. Então, pode sim entrar em contato com a gente. Deixa sua dúvida nesse vídeo também. A gente sempre tenta responder as dúvidas que aparecem para a gente. Sim. Então, pode deixar aqui também escrito. Tem as nossas redes sociais lá da DC Tech, no Instagram. Tem todos os nossos contatos também. É só chamar a gente que... A gente ajuda. Estamos aí para prestar serviço também, para emitir nota e ser tributado também. Então, vamos que vamos. Vamos ser tributados juntos. É isso aí. Bacana, voltamos então. Voltamos. É isso aí. Galera, espero que esse bate-papo tenha valido a pena para você. Espero que tenha feito sentido. Se você tem algum amigo que é profissional da saúde, cara, que não está muito ligado nesse tema, manda esse podcast para ele, envia o link para ele, envia o link no grupo do WhatsApp da família e tal. Tem sempre algum atrasado ainda que precisa ser alertado. E você já sabe, agora estamos de volta. Não sei se vai ser toda quarta-feira, mas algumas estaremos por aqui. Talvez a gente volte devagar e vamos acelerando, mas estamos de volta. Manda aí nos comentários o que você achou desse episódio, manda sugestão pra gente também de temas, manda algum tema que você tá aí com dúvida, que a gente faz questão de gravar para você. Se não for o podcast, a gente faz aquele videozinho técnico de segunda-feira para você.
É isso aí. Então, É isso aí. bora pra cima, bora pra 2025. Sucesso pra todos esse ano. Bora prosperar nossos negócios e tamo junto. Tamo Assistam junto. a gente aí, siga nós e... É isso Daninha, aí. muito obrigado. Tamo junto. Mais um Saúde. pra conta, é nóis. Valeu. Saúde. Falou, Abraço. galera. Valeu.